A última vez eu não pude participar, eu tive uma outra videoconferência no mesmo horário e a Nath que acabou conversando com vocês. Então a gente está aqui hoje com a Isa. A Isa tem muito interesse, né, em conhecer mais sobre a área da fonoaudiologia, né, quais são as possibilidades, como que é a formação, né, e tudo mais, a rotina também, que é interessante. Então, eu queria te perguntar, assim, é uma pergunta que a gente sempre faz no começo, se você sempre soube, né, que você queria fazer, né, como que foi a sua escolha pelo curso de fono? Como que você, qual era a tua idade, como que foi? Certo. Na verdade, não. A fono nunca foi minha primeira escolha no início, né? Eu sempre gostei muito na escola de escrever, eu sempre gostava muito de português, então eu achava que eu ia seguir mais ou menos para a área de jornalismo, alguma coisa do tipo, porque eu gostava muito de falar em público também, gostava muito de comunicação humana, sempre achei que eu ia seguir mais ou menos nessa linha. Daí veio o vestibular, daí eu fiquei sabendo, né, da fonoaudiologia, fui procurar outras profissões, e o que me chamou a atenção na fono na época foi o fato de poder trabalhar com jornalistas. Então a gente tem a parte, né, de voz profissional, então achei o máximo. Falei, se eu não for uma, pelo menos eu ajudo a tratar essa profissão, né? E daí eu prestei como uma segunda opção, na verdade. Então, até o final, assim, do ensino médio, eu queria jornalismo. Não deu certo o jornalismo, passei em fonoaudiologia e fui como um teste, assim, né? Falei, eu vou ver, né? Passei mesmo, passei na USP, vou fazer um pouquinho da faculdade para entender se eu gosto, se é o que eu quero. E foi paixão à primeira vista, assim. Nunca pensei em desistir da faculdade, não, porque realmente é a profissão que eu acho que era para ser minha. Que legal. E você fez em Bauru mesmo? O campus da USP aí? Isso, exatamente. Eu fiz em Bauru. Na verdade, eu fui motivada a escolher a USP de Bauru pela localização. Então, minha família mora numa cidade chamada Garça, que é perto de Bauru, e eu queria alguma faculdade mais perto. E daí eu Uhum. sabia que Bauru tinha a USP, que tinha um curso de fonoaudiologia, e eu resolvi prestar. Porque na época eu tinha prestado na Unesp jornalismo e era em Bauru, mas daí eu não podia prestar para fono em Marília, né? Que a Unesp de Marília, a Unesp em Marília tem fono. Daí eu tive que prestar para Bauru. E, Entendi. sim, mas foi isso. Legal. E na faculdade, assim, quais são as matérias que você estuda na Fono? Sim. Normalmente o curso é 4 anos. Acredito que todos os cursos de graduação são 4 anos, integral. Nos primeiros anos são matérias básicas, então anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, matérias para compreender o corpo humano como um todo e também com ênfase no sistema de cabeça e pescoço, digamos assim, né? Sistema estomatognático, audição, todo o processo de linguagem, neurologia, coisas mais específicas, né? Que tem relação com a fonoaudiologia. E a partir do segundo ano, pelo menos na grade da USP de Bauru, a gente começa a ter contato com os principais distúrbios que são relacionados à fonoaudiologia. E terceiro e quarto ano é mais centralizado no tratamento. Então, lá a gente tem uma clínica escola, em que os alunos fazem estágios nas diversas áreas da fonoaudiologia para ter essa experiência clínica, tanto para avaliar, quanto para dar conduta, quanto para tratamento também. Nossa, que bacana. O que eu acho legal, assim, de faculdades como a Unesp, Unicamp, USP, é que eles já proporcionam isso dentro da faculdade, né? Você já tem um estágio dentro, né? Assim, provavelmente o Uhum. atendimento deve ser bem, deve ter bastante atendimento, né? Então é algo que é legal porque já é integral, então você não precisa ir para fora da faculdade para buscar um estágio, né? Isso ajuda bastante. Não, não. Lá na USP de Bauru, realmente, a gente tem a clínica escola, que é Uhum. excelente, ela é referência na cidade de Bauru, então o que não falta é paciente. Então, nós temos todas as áreas ali que a gente consegue atender. E também existem oportunidades de estágio, principalmente por causa do Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, que é muito conhecido pelo trabalho com fissura lábio-palatina. Então, tem oportunidade de estágio, mas se você quiser, né? Mas os estágios, realmente, para você pôr a mão na massa, pelo menos ali na USP de Bauru, a gente tem condição de proporcionar isso. Legal. Tem alguma pergunta sobre a faculdade, Isa? Acho que a faculdade não, mas eu queria saber mais sobre o mercado de trabalho, sabe? Quando sai da faculdade, se é difícil.
Antes dessa pergunta, eu queria te fazer uma pergunta, acho que vem antes disso, né? Você citou que existem várias áreas, né, da fono, e você passa por todas durante a faculdade, assim, para você poder escolher para onde que você vai, né, antes de entrar no mercado de trabalho, ou você tem que ir sozinha, depois fazer uma especialização? Então, hoje em dia a fonoaudiologia ela tem várias áreas, né? Então é impossível ter na faculdade todas elas. Então você tem um panorama geral e você tem estágio nas áreas principais. Então, audiologia, voz, linguagem, motricidade orofacial, disfagia, essas principais. Mas dentro dessas áreas existem sub-áreas, se a gente pode dizer assim. Então, por exemplo, na área que eu atuo, que é a área de motricidade orofacial, e para vocês entenderem, é a área da fonoaudiologia que cuida das funções de cabeça e pescoço, respirar, mastigar, falar e engolir. Dentro dessa área existem um monte de coisa. Então, você pode tratar paciente que ronca, você pode tratar paciente que foi submetido à cirurgia, tratar câncer, tratar DTM, cirurgia bariátrica, enfim, várias coisas que tem ali. É impossível você ter tudo isso na faculdade, né? Não tem como você atender todos esses pacientes, mas você tem um panorama geral, uma base muito boa, digamos assim, para você depois procurar talvez uma área mais específica, mais nova na fonoaudiologia. Entendi, legal. E aí, sim, né? Agora vamos usar a pergunta da Isa. Então, aí você passou pelos estágios, se formou, né? Se deparou aí com, né? Preciso trabalhar. Como que foi para você entrar no mercado de trabalho? Foi fácil? Existem vagas, por exemplo, em hospitais, ou você tem que entrar abrir uma clínica? Como que funciona? Quando eu saí da faculdade, eu sempre gostei muito da carreira docente também, foi uma coisa que eu me encantei na faculdade. Então, logo eu fui para o mestrado. Eu fiquei 2 anos no mestrado em Bolsa, CAPES. Depois eu emendei o doutorado. E no mercado de trabalho mesmo, eu entrei em novembro do ano passado, que eu decidi abrir um consultório para começar os atendimentos clínicos, né? Então, quais são as possibilidades de mercado de trabalho hoje para fonoaudiólogo de maneira geral? Então, existe mercado de trabalho em hospitais, então, principalmente para a parte de disfagia, que é a dificuldade de engolir, então, pessoas que engasgam, têm problemas com a deglutição por algum motivo. Então, tem trabalho em hospitais, trabalho em maternidades também, então a gente tem teste da orelhinha, teste da linguinha, muitas coisas, amamentação também, que é uma área que vem crescendo muito na fonoaudiologia, também trabalha nessa parte. Tem os concursos de prefeitura, por exemplo, né, para atender ali na demanda da cidade, que é uma coisa mais geral, né, seria um clínico mais geral, digamos assim. Nós também temos a possibilidade de trabalhar para empresas de áudio, então, principalmente para quem vai ali para a parte de aparelho auditivo. Então, as empresas contratam fonoaudiólogos para fazer essa adaptação, a venda desses aparelhos. Então, também existe essa possibilidade. E também tem as clínicas, né? Os consultórios, que é essa parte mais particular, digamos assim, tanto em convênio quanto particular. Enfim, a área ela é ampla. Hoje a gente vê que fonoaudiólogo está em tudo quanto é lugar, e isso depende muito da área que você quer seguir. Então, tem algumas áreas que você vai acabar caindo num hospital, tem área que você vai ter que abrir consultório, tem área que você vai ter que trabalhar numa empresa. Então, depende muito do seu foco, do que você quer, do seu perfil. Então, é mais ou menos isso. E lembrando que se ela, né, caso ela vá para a área da fono e for abrir uma clínica, é bom saber um pouquinho sobre empreender, né, para você fazer a gestão da clínica, né, que é um negócio, né, é uma empresa, né. Não, mas legal, eu não sabia que podia fazer tanta coisa, assim, para mim também foi uma surpresa. Achei bem bacana a mesma área. Tem alguma pergunta, Isa, antes de eu continuar? Não? E assim, como que é uma rotina, assim, sua hoje? Você está lá na clínica, chega um paciente, aí você tem que fazer como que você faz uma avaliação? Como que isso é, por exemplo, uma pessoa que não consegue engolir, no caso, como que isso é um exame por fora, ou você mesmo que faz? Sim, a fonoaudiologia ela trabalha muito de maneira interdisciplinar, então a gente depende muito de outros profissionais. Então, eu vou falar a minha rotina pensando nos casos que eu atendo, tá? Que é motricidade facial. Então, eu tenho uma clínica, então nessa clínica os pacientes eles entram em contato para fazer uma avaliação. Então, primeiro sempre a gente faz o que a gente chama, né, de levantamento da história clínica. Então, entender por que o paciente está ali, o que ele apresenta, qual que é o histórico, se ele foi encaminhado por alguém,
né, o que ele tem, qual é a queixa dele. Depois é feita uma avaliação clínica, e a partir dessa avaliação eu entendo se eu preciso de uma avaliação de um outro profissional. Então, por exemplo, né, eu trabalho muito com fala. Então, às vezes chega uma criança que fala, a mãe fala, tá falando errado, só que daí eu percebo que essa criança tem um problema de oclusão, por exemplo. Tem uma mordida aberta, tem algum problema na arcada dentária, digamos assim. Então, eu preciso encaminhar para um dentista. Então, eu faço encaminhamento. Às vezes chega um paciente, por exemplo, que tem disfagia, como eu falei, né? Que tem dificuldade para engolir. Disfagia não é doença, é um sintoma relacionado a uma doença de base. Então, é necessário entender por que isso está acontecendo. Então, eu tenho que encaminhar para um médico para investigar por que isso está acontecendo. Então, é um raciocínio clínico o tempo inteiro. E também, né, a parte ali de planejamento. Então, você tem os seus dados de avaliação e, a partir disso, você entende o que você vai fazer. Então, quantas sessões ali você vai priorizar, quanto tempo, o que você vai fazer. E você vai fazendo as sessões com o paciente até ele ter a alta, né? E, enfim, e solucionar a queixa que ele te trouxe inicialmente. Então, a minha rotina é essa, mais ou menos, assim. Então, eu vou para o consultório, faço os atendimentos, é preciso ter tempo depois também, a gente precisa planejar, a gente precisa sentar, analisar vídeo, analisar protocolo. Não tem como, assim, só atender e ir embora, né? Tem que ter usuário. Então, a gente tem que evoluir, que a gente fala, né? Anotar tudo que você fez no dia para você não se perder, porque senão você esquece, é muito paciente. Você tem que anotar tudo que você fez, se ele evoluiu, se não evoluiu. Tem que estudar muito também para se atualizar, que isso é uma coisa muito importante. Não dá para parar no tempo, sair da faculdade e achar que você não vai mais estudar na vida de maneira alguma. É só o início. Principalmente para a área da saúde, tem que estudar e pronto. Não, legal. E você atende mais crianças ou a procura é mais por pessoas adultas? É misto. Hoje em dia eu atendo tudo, assim, como eu sou da área, a minha área principal, que eu tenho mais, assim, formação, é a área de ronco e apneia do sono. Então, eu acabo atendendo muito adulto e idoso. Mas também eu atendo muito caso odontológico. Então, criança que põe aparelho nos dentes, né? Ortodôntico, precisa trabalhar a língua, trabalhar a função. Então, eu tenho muita criança também. Eu iniciei numa área da fonoaudiologia, que é de dificuldade alimentar. Então, criança que tem recusa, que não come, não quer comer. Então, iniciei nessa área, então estou tendo bastante criancinha pequena. Então, é misto. E depende muito da área também, da área que você quer seguir. Então, tem área, por exemplo, de disfagia. Tem uma área que é essa de engolir, né? A maior parte é adulto e idoso. Mas aí também tem a parte pediátrica, que você pode se especializar só em disfagia pediátrica. Então, depende bastante. Essa é um mito, a gente sempre fala que é um mito esse negócio que fono só tem de criança, né? Por quê? Não é só criança? Não, verdade. E eu imagino, assim, que muita gente que trabalha com voz mesmo, né, pessoas que se comunicam, precisariam passar mesmo, né, por uma fono, assim, para fazer algum acompanhamento, né? Exato. Não, bacana. Quando você fala, assim, na questão, né, de não parar de estudar, as referências, tem bastante referência no Brasil, assim, em relação à fono, ou os materiais são de fora, você precisa dominar o inglês? É uma ótima pergunta, porque a fonoaudiologia, na verdade, ela é do jeito que a gente conhece só aqui no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é separado. Então, tem a parte de audiologia e a parte da fala. E a minha área, que é a motricidade orofacial, é bem forte no Brasil, muito mais forte do que países de primeiro mundo, por exemplo. Então, depende muito. Então, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, o fonoaudiólogo de lá faz coisas diferentes, coisas que a gente não faz aqui, a gente faz coisa aqui que não faz lá. Então, a literatura nacional é muito forte. Então, nós temos excelentes referências na área da fonoaudiologia. Eu lembro que eu achava o máximo, assim. Eu ia para a faculdade e os livros eram das minhas professoras. Então, olha só. você lê e vai tirar dúvida com a dona do livro. Então, assim, é excelente. A maior parte é nacional que a gente estuda. É claro que tem ótimos pesquisadores internacionais, que a gente também tem as referências, mas tem muita coisa nacional, assim. A fonoaudiologia brasileira é bem respeitada, a gente publica bastante, então tem bastante coisa. Legal. E existe alguma possibilidade de você trabalhar no exterior com a formação brasileira? Depende da área. E existem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, como eu falei, vou dar um exemplo na área da disfagia. Existem alguns exames que você pode realizar lá, mas não pode no Brasil.
existem algumas coisas que você pode fazer no Brasil, mas não pode fazer lá. Então, você tem, é assim como toda profissão, né? Se você quer ir para um outro país trabalhar, é possível, mas você precisa fazer algumas adaptações de acordo com a legislação e o regulamento da profissão naquele país e fazer toda a transferência de título, enfim, mas é possível sim. Nossa, que legal. E Gabriela, você acha que se ela escolher, né, por fono, você acha que ela deveria procurar uma faculdade assim mais próxima de São Paulo mesmo, assim, pelas oportunidades? Ou você acha que hoje em dia o interior também assim tem bastante campo? Olha, é difícil dizer porque eu só conheço uma realidade, né? Que é da USP de Bauru, né? Que eu acabo tendo mais contato. Eu tenho muito contato com alunos de São Paulo, mas eu sei que existem faculdades excelentes em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil. Conheço professores em todas elas, praticamente, então é bem forte. Eu acho que é uma coisa que você tem que avaliar de acordo com o que você quer. Se você quer ir embora da região que você está, se você prefere um lugar, né, mais centralizado, se você quer continuar na cidade onde você mora, quer ficar perto da família, não quer, prefere cidade grande, prefere cidade pequena, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Não, legal. A Isa quer. Você falou que você gostaria, né, de morar fora da sua cidade, né? Que ela tá numa cidade aqui na região de Rio Preto, mas é pequenininha, né, Isa? Acho que tem 10 mil habitantes? Tem 25 mil. Não é muito mais, né? Acho que aqui deve ter um fonoaudiólogo no máximo. Então. Nesse caso, seria legal você talvez ir para. Pelo menos para pegar um pouco de experiência, né, fora, depois trazer para sua cidade, quem sabe, às vezes abrir alguma coisa por aí, né, com alguma. Bastante fala que acho que a USP é uma das melhores, né, para fazer fonoaudiologia, porque eu não sei muito de faculdade, mas bastante gente fala que, assim, de pública e tal, federal, acho que lá é melhor, né? Então, eu tava meio com um pouco de dúvida nisso. Tem bastante pública e tal, ou a maioria particular? Você diz paciente? Não, é a faculdade mesmo, sabe? Ah, tá. Tem faculdades particulares excelentes também, tem algumas. Não vou saber te dizer quantas, né? Quantas faculdades particulares, quantas faculdades públicas, mas acredito que uma em cada estado, pelo menos, a gente tem. Aqui em São Paulo é curioso, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem USP Bauru, USP Ribeirão, USP São Paulo, daí Unesp, tem Unesp Marília, e particular, eu sei que tem Campinas, que é a PUC, mas também não tem aqui na região. Nem em Ribeirão Preto, por exemplo, tem uma faculdade particular de fono. Em Bauru também não tem. Tinha, mas fechou. Faz tempo. E, enfim, depende muito da região, assim, mas tem. Tem os dois tipos. Legal. E os atendimentos que você falou, né? Você acha que compensa, né? Fazer uma parceria com, como é que fala? Com a Unimed, né? Esqueci o convênios médicos, ou é melhor particular? Como que. Olha, você bem sincera aqui, né? O melhor é sempre o particular, tá? Isso daí não preciso nem dizer, com qualquer profissional da saúde que você conversar, ele vai dar a mesma resposta. Então, é óbvio que o melhor dos mundos seria o particular, né? Porque do convênio é estipulado de acordo com a faixa que eles dão. Então, eles definem um valor para o seu atendimento, de acordo com essa categoria. Então, é isso. Não tem como você cobrar mais, do tipo, não, eu tenho uma formação maior, no meu consultório tem mais coisas. Não interessa. É o valor que eles estipulam de atendimento. Mas assim, o convênio ele é excelente para você ter mais experiência, então a demanda de pacientes é muito maior. Então, principalmente para quem sai da faculdade, é excelente você ter muitos pacientes. Então, você vê casos diferentes, você compara, você tem dúvida, você se esforça, você se desafia, do que você ter um ou dois ali, né? Então, quando você tem mais, você tem que se organizar melhor, enfim, é muito bom. E os convênios são muito bons para você ficar conhecida também. Então, muita gente tem convênio e não vai em outro profissional se não tiver convênio. Então, você é conhecida, então seu nome vai rodando, né? Ela atende convênio, então vai lá no seu consultório, tem uma ótima experiência, e daí depois, quando você quiser, né, reduzir a carga horária de convênio e aumentar de particular,
você aí já vai ter um público, né, que conhece o seu trabalho, sabe que é um trabalho bom. Então, são estratégias. É verdade. É a famosa estratégia de pós-formada, assim, né? Parece que até médico faz isso, né? Sim, Quando com você certeza. sai para o trabalho, quando você vai abrir uma clínica, ninguém te conhece, né? Igual aqui em Rio Preto. Eu acho que dermatologista aqui em Rio Preto deve ter uns 200, pelo menos. Em qual você vai? No que que tem disponibilidade no livrinho, né? Geralmente as pessoas vão assim. Aí depois, com tantos anos, aí cobra particular. Tem muita gente que nem atende mais, né? Convênio. Tem muita gente. O meu cardiologista não atende mais convênio, cara. É só pagando Você vai lá, paga a consulta, tudo particular, e assim que começa mesmo, muito legal. E a Fono tem um salário mínimo, assim, que vocês têm por base? Não. No estado de Não? São Paulo, não. Eu sei que Paraná tem, mas no estado de São Paulo, infelizmente, a gente não tem piso salarial. É um problema, principalmente ali quando abre edital. Às vezes acontecem umas vergonhas, né? Em relação a isso, acho que em toda profissão. Isso é. Mas assim, já tinham me feito essa pergunta na outra, né? Outra vez que a gente fez atividade, e eu não tenho como te dizer, Isabelle, assim, e quanto ganha um fonoaudiólogo, por exemplo? Eu conheço fono que recebe 2.000, tem fono que recebe 1.500 e conheço fono que ganha 20. Então, não sei, assim, depende muito, depende da área que você tá, depende da área que eu digo assim, da área dentro da fono que você escolheu. Então, às vezes é muito de timing. Então, às vezes tem umas áreas que estão mais sendo requeridas naquele momento. Então, vem a calhar que você tem a formação necessária, você tem a oportunidade. Depende muito também da região que você está, quanto que você, né, como que aquela região ali lida com procedimentos na área da saúde. Enfim, depende de vários fatores, da sua formação, no quanto que você vai ali para investir para dar um tratamento diferenciado. Então, tem ótimas experiências, assim, que eu vejo com colegas fonoaudiólogos que estão super bem. E eu acho importante também, Isa, igual a Gabriele falou, ela fez um mestrado, um doutorado, e isso depois você consegue colocar um valor a mais, sabe, quando você vai atender alguém, porque as pessoas querem ser atendidas por pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Então, tem tudo isso, né? O que você fez na faculdade, o que você fez depois da faculdade, o tanto que você trabalha em outros lugares e atende depois particular, em outros horários. Então, assim, o começo de carreira é meio que assim para todo mundo, né? Depois que você acaba se adaptando ao ambiente, né? Se você gostar mesmo do que você está fazendo, você começa a se adaptar ali e começa a ver soluções para depois ganhar mais, né? Isso aí depois vai também na criatividade e também de momento, assim, né? Como a Gabriele falou, eu também acredito muito que, igual hoje, de novo, é um momento muito bom para engenharia civil. Parece que está muito bom, mas não é assim toda hora, né? Então a gente não pode contar sempre com isso. Não, muito legal. E é engraçado, né? Não tem uma base, mas o convênio tem um preço, né? Tem um valor ali, né? É engraçado isso, né? Que eles estipulam e aí tem que aceitar. E a questão de tecnologia, Gabriele, o que você acha? Você acha que a tecnologia ajuda a fono? Existem exames novos, aparelhos novos? Sim, sim. Cada vez mais a fono está ficando tecnológica, então tem algumas áreas que são mais. Então, principalmente a área da audiologia, que lida muito com avaliações auditivas, com aparelhos auditivos, aparelhos extremamente tecnológicos, mas cada vez mais a gente está tentando deixar as avaliações mais objetivas. Então, estão sendo criados testes, protocolos, avaliações para deixar mais objetivo, né, com dados mais numéricos para o paciente da avaliação, né, pré e pós também. Então, sim, está avançando. E eu acho que a tecnologia é importante para qualquer profissão, principalmente a partir de agora. A gente teve uma mudança muito grande por causa da pandemia. Então, para você ter uma ideia, antes da pandemia não era permitido teleconsulta na fono. Não sei como que era em outras profissões, acredito que também não. Era permitido em situações de pesquisa e em situações específicas. Então, só se, por exemplo, né, vamos supor que eu sou fonoaudióloga e você também, e a gente vai atender o L, né? Então, você tá aí com ele na sua cidade e você quer que eu dê minha opinião. Então, ele não pode me contatar e fazer isso aqui, por exemplo, né? Ele teria que ter uma fono do lado dele.
só nessa situação, antigamente. Agora não. Agora ele pode entrar em contato comigo e falar, ó, vamos fazer uma consulta online. Perfeito, faz a consulta online. E isso mudou muito a fonoaudiologia, eu acho que vai vir para ficar. Então você tem que ter domínio da tecnologia. Então você tem que garantir, né, qualidade de imagem, de áudio, de edição, de um monte de coisa para poder lidar com tudo isso, né? E é legal que eu acho que isso abre muito o campo, né, assim, da profissão. Sim. Porque eu também acho que é muito restrito, né, você não poder, se tiver a possibilidade de um atendimento online, por que não, né? Exato. Hoje nós vemos a medicina, tá fazendo a nutrição, não podia, agora pode, psicologia não podia, agora pode, então a gente até falou com uma psicóloga que estava em Miami. Ela estava em Miami. Se ela não te fala, você ia achar que ela estava na cidade dela, porque Sim. é um consultório atrás, tá tudo certo. Então, acho muito legal isso. Então, tá vendo? É mais uma possibilidade, né, de trabalho, é muito bom. Por exemplo, amanhã eu tenho consulta, né, com uma paciente da Colômbia. Olha que legal. Eu trato ela tá na Colômbia, e eu trato ela. Que bacana. E uma coisa também legal, né, de falar, assim, é o posicionamento, tá, Isa? Por exemplo, nós encontramos a Gabriele no Instagram porque nós achamos o perfil dela muito legal. Então a gente procurou, né? Falou assim, nossa, eu até passei para a Nath, falei, não, vamos tentar falar com ela, porque ela parece ser muito bacana, pelo perfil. Então, assim, é muito legal também falando em tecnologia, né? E rede social, essas coisas, todo mundo já percebeu que é uma vitrine. Então, sim, você terá que fazer um trabalho legal de rede social. A gente não sabe qual rede social que vai estar melhor quando você estiver formando, porque agora a gente percebe que as coisas estão muito rápidas, até rápidas demais, com as informações, né? Porque o TikTok agora é o que está mais crescendo aí, é o máximo de 3 minutos num vídeo, e dependendo do que você vai falar em 3 minutos, você não explica nada, mas... Né, então, assim... Então, é mais um tipo de competência que você tem que ter. Então, você tem que ter um desenvolvimento na frente de câmera, né? Eu vejo que a Gabriela, ela se comunica muito bem mesmo, assim, é muito bom, assim, o perfil. Então, tem bastante coisa, né? Para você se capacitar como um profissional legal, que chame atenção, tá? Você tem mais alguma dúvida, Isa? Acho que não. Eu ia perguntar isso, né? O Gabriele, eu falei agora da comunicação, mas você se lembra de alguma outra competência, assim, que seria legal para a Isa desenvolver, caso ela venha a ser fonoaudióloga? Eu disse isso na outra, e eu acho que é essencial, assim, a questão da atualização. Então, não existe, como eu falei, não existe isso de falar, tô formada, não preciso de mais nada. Precisa continuar estudando, indo em congresso, fazendo curso, fazendo pós-graduação. É um absurdo, assim, eu participo de congresso todo ano, e de um para outro você fala, meu Deus do céu, mudou tudo já. Muitas coisas mudam, e se você não se atualiza, você fica para trás. Então, e eu falo que é diferente da época da escola. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho perfil de gostar muito de ler, nananã. Mas é diferente. Na hora que você escolhe uma profissão que você gosta, é muito diferente. Você passa a realmente gostar daquilo que você está estudando, a procurar, a se interessar, porque é a sua profissão. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, você gostar e procurar sempre atualização, uma boa comunicação, com certeza também. Isso é essencial para você conseguir trabalhar na fonoaudiologia. E aquelas coisas, né, que é essencial para toda a profissão. Organização, perdão. Nossa. Organização, responsabilidade, isso daí é essencial para qualquer profissão também. Nessa questão de estudo, né, a gente fala para eles, né, que o ensino médio realmente é muito chato, né, você acaba estudando tudo, assim, e é muita coisa. Então, quando você encontra algo que você gosta, realmente vira chave, né, a gente costuma falar aqui que não é nem a gente fala assim, que eles têm que achar um problema que eles queiram resolver, porque aí fica tão legal, porque problema vai ter mesmo, não tem o que fazer, né, toda profissão vai ter problema, não existe algo que seja, assim, perfeito, que você vai acordar, não vai ter nenhum problema nenhum dia. Então, assim, qual que é o problema que você vai querer resolver e estudar bastante para isso, né? Porque é muito legal mesmo. A gente vê também, a gente está de domingo estudando
sobre desenvolvimento, sobre tudo, assim, e nem percebe que você está trabalhando, né? É algo que realmente muda tudo. Exato. Não, muito, muito legal. Isa, você tem alguma outra pergunta para a gente finalizar? Sim, João, 2 perguntas. Na Ótimo. faculdade, é bastante biológicas, né? Mas, assim, exatas também tem bastante? Não muito. A gente tem algumas matérias de acústica, algumas coisas assim por causa de voz, de análise de algumas avaliações, mas é muito pouco, muito pouco. Eu também nunca fui muito de exatas, não, e passei super bem. Eu acho que tem mais a parte social, né, de ciências sociais, assim, digamos, porque algumas áreas da fonoaudiologia a gente tem que compreender bastante o ser humano, não só pensando no físico. Isso daí é uma coisa essencial que a gente aprende na área da saúde, né? Que saúde não é só ausência de doença. Então, é todo o bem-estar social, econômico, enfim, várias coisas que a gente precisa compreender dentro do contexto da área da saúde. Mas exatas mesmo, fica tranquila. Legal. E também, você tinha falado que... Ai, acho... basicamente, a pergunta é, tipo, as sessões, é como se fosse igual com terapia, tipo, toda semana, aí vai tratando até a pessoa melhorar e tal? Assim, você pode fazer intensivo. Então, por exemplo, a pessoa vai todo dia no seu consultório para fazer o procedimento, pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Isso depende muito do que você tá tratando, qual é o público, qual é o problema, a maneira como você trabalha. Isso daí depende bastante. O tempo da sessão também é o fonoaudiólogo que estipula. Isso daí está no nosso conselho de fonoaudiologia, então nem convênio pode dizer para você quanto tempo você tem que permanecer na sala. Se você quiser fazer uma terapia de 20 minutos, uma terapia de 1 hora, é você que decide. Legal. E isso daí é muito, muito relativo, né? Então, tem paciente, por exemplo, que eu preciso ficar 50 minutos. Tem paciente que eu fico meia hora. Então, depende muito, depende do perfil. Às vezes, criança, né? Às vezes, criança precisa ficar mais tempo, porque distrai muito, e você tem que ficar puxando. E tem criança que tem um tempo de atenção de meia hora e depois tchau. Não adianta. É Então, verdade. depende muito. Tem É pessoas, verdade. por exemplo, que tem muito comprometimento. Então, você precisa trabalhar muita coisa. Então, a terapia vai demorar muito mais. Muitos meses, por exemplo. Agora, tem pessoas, por exemplo, que veem que o problema é muito pontual. Então, você consegue resolver esse problema em menos tempo. E é claro, assim, Isa, que a gente nunca pretende deixar o paciente pro resto da vida na fono, na maioria dos casos. Tem casos que vai ter que fazer. Então, se é uma doença degenerativa, dependendo do problema, vai ter que continuar com os tratamentos, né, a vida toda. Mas quando é umas coisas pontuais, a gente sempre tem que reavaliar, saber se o paciente está evoluindo, se a gente deu uma boa avaliação, deu um bom diagnóstico, se a gente não está deixando passar nada. Então, isso é muito raciocínio clínico que a gente fala, né? Para ver se o paciente realmente está indo. E tem que sair de um ponto A e chegar no ponto B sempre. Legal. Pessoal. Só isso? Eu acho que eu também não tenho mais perguntas, acho que eu fiz todas. Gabriele, obrigado mais uma vez por aceitar conversar com a gente. Eu vou até falar para a Isa depois seguir o seu perfil, porque o perfil dela tem bastante informação, é bem legal, então, assim, você pode ficar por dentro mais sobre o dia a dia da Gabriele. Tá bom, Gabriele? E obrigado também, Isa, né, pela participação. E eu queria tirar um print nosso aqui, pode? Vamos lá, arrumei o cabelo aí, como eu não preciso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Legal, eu vou marcar vocês lá, então. Tá bom? Tchau, gente. Brigadão, viu? Tchau, Isa. Tchau, Gabi.